Olá, estudantes da Rede Municipal do Paulista. Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de língua portuguesa, vamos ter aula de recomposição da aprendizagem para turmas do terceiro ano. E o tema da nossa aula de hoje é interpretação de texto com o tema consciência negra. Durante o mês de novembro, a gente vivencia o Dia da Consciência Negra. E hoje eu trouxe para vocês um texto, né? Na aula passada a gente viu um pouco sobre palavras de origem africana que usamos no nosso dia a dia. Que muitas vezes a gente fala e nem sabe que tem essa origem africana. Já hoje eu trouxe um texto que traz um relato e nós vamos fazer a leitura, vamos analisar e fazer a interpretação desse texto também. Então eu trouxe diversas perguntas para a gente treinar bastante. Mas antes disso, vocês já sabem, né? Temos aí um desafio. Na última aula eu pedi que você pesquisasse o significado da palavra cafundó. O que é que significa cafundó? Palavra de origem africana, tá? E significa um lugar afastado, um lugar de acesso difícil. Geralmente a pessoa faz pergunta assim, para onde você vai? Eu vim lá do Cafundó. Ou então, sua casa fica lá no Cafundó. Se por um acaso você escutar alguém falando essa palavra, você vai entender que é um lugar bem afastado, que é um local bem difícil de se chegar, tá? E vamos para o nosso tema, né? Hoje eu trouxe duas frases para a gente analisar antes de começar a nossa aula, que diz assim, sobre o mês da consciência negra. Vamos celebrar a memória das lutas e dos resistentes e buscar formas de enfrentar a discriminação, a intolerância e o racismo que persistem. Então, infelizmente, mesmo depois de tantos anos que não existe mais escravidão aqui no nosso país, as pessoas ainda praticam bastante racismo, ainda tem muito preconceito com outra pessoa pela cor da sua pele, pela sua condição financeira, pelo seu tipo de cabelo. A mudança começa a partir da gente e a partir disso a gente consegue mudar todo mundo, tá? Então, o relato que eu trouxe hoje, o texto que eu trouxe para vocês, é uma situação que aconteceu numa sala de aula, tá? Mas lembrando que é um texto, não é uma história real, mas que possa ser que tenha acontecido em alguma outra escola, até na sua sala de aula, pois é uma situação bem comum. Então fica bem ligadinho aí que eu vou fazer a leitura. E se você já estiver com a habilidade bem ok na leitura, você pode acompanhar juntamente comigo, tá certo? Então vamos ler o texto. O nome do texto é A Gincana e diz assim: Elisa tem 9 anos, é alta, cabelos pretos e encaracolados, olhos marrons, cor de mel, boca carnuda e estuda na turma do 5º ano. É uma menina dedicada, simpática e que se expressa muito bem. Um dia, Elisa foi surpreendida na escola com uma brincadeira de mau gosto feita por um colega de sala. Durante a aula, a professora propôs uma gincana e começou então a separar os grupos. Um menino não aceitava que Elisa pudesse fazer parte da sua equipe e começou a xingá-la. Elisa ficou muito triste, porém sua autoestima sempre foi muito boa. E rapidamente ela falou: eu que não quero participar de um grupo com alguém tão racista e boca suja como você. A professora, nesse momento, dialogou com a turma e explanou sobre o respeito e as punições para quem comete bullying e preconceito com os amigos, na escola ou em qualquer outro lugar. A garota escolheu então ficar do lado oposto.
A gincana começou e várias perguntas foram feitas. Elisa foi muito importante para a decisão final, pois ela respondeu o último desafio que deu à sua equipe a grande vitória. Os vencedores foram entrevistados pelo jornal da escola para contar um pouco sobre a disputa. Elisa foi então escolhida para falar e foi parabenizada por todos pela sua desenvoltura, trabalho de equipe e por se destacar no conhecimento. Depois da entrevista, ela ganhou o título de porta-voz da escola nos jogos e campeonatos que participavam. E tem uma frase aqui para vocês refletirem, ó. Lembre-se, não subestime a inteligência e personalidade de alguém pela cor da pele. Somos todos iguais e cada um possui suas qualidades. E esse é um texto de Carla Valéria Alves Tavares. Analisaram bem a proposta? Observaram bem esse texto? Uma situação bastante chata, né? Uma colega na sua sala de aula, a professora vem propor uma gincana, né, cultural, para que todo mundo pudesse responder perguntas, e um colega não quis que essa garota, a Elisa, ficasse no grupo dele por conta da cor da pele dela, porque ela era uma menina negra, de cabelos encaracolados. Começou a xingar a Elisa. Outra coisa bastante errada, né? Mas aí a professora conversou um pouco sobre a turma e explicou que existe sim punições para quem comete preconceito, para quem também comete bullying, tá? Elisa ficou então no outro time porque não quis ficar no mesmo time daquele menino que xingou. E no final, o time que ela estava foi campeão por conta das perguntas que ela respondeu. E olha só que reviravolta na história, hein? Será que você lembra de tudo o que aconteceu nessa história? Eu tenho algumas perguntas. Vamos ver se sua memória está ok, está em dia e está jovem também. Então é hora do exercício. Vamos lá. Primeira pergunta. O texto, ele trata preferencialmente de campeonatos, avaliações, de racismo ou de títulos? Qual é o principal assunto desse texto? O principal acontecimento que teve nele? Temos aí 4 opções: campeonatos, avaliações, racismo e títulos. Qual você acha que é a resposta correta? E a resposta é racismo. Você poderia ter ficado aí na dúvida com relação a campeonatos, mas a pauta principal dessa história é o racismo que a colega sofreu. Segunda pergunta, qual é a proposta da professora? O que foi que a professora trouxe para os colegas? Ela queria organizar um piquenique, fazer uma prova oral, uma disputa de desenho ou uma gincana cultural? Essa tá bem fácil, né? É o título do nosso texto de hoje. Então, dessas 4 propostas, qual foi a da professora? Ela quis fazer uma gincana cultural, né? Uma gincana de perguntas. A equipe que conseguisse responder mais ganhava o prêmio. Vamos lá que tem mais perguntas. Terceira perguntinha. No trecho, um menino não aceitava a Elisa fazer parte da sua equipe e começou a xingá-la. Essa palavra que está em destaque, que é a palavra xingar, é o mesmo que elogiar, insultar, valorizar ou cumprimentar? E aí, o que é que você acha? Quando a gente xinga alguém, a gente está elogiando? A gente está insultando? Valorizando ou cumprimentando? Também não tem como errar essa questão, né? Insultar e xingar são praticamente a mesma coisa. Quando eu xingo uma pessoa, eu estou insultando, eu estou falando coisas que não são positivas, que não vão deixar aquela pessoa feliz. Então não façam isso, tá? Xingar não é legal. Se você não quer isso para você, então não faça com os outros.
Pergunta de número 4. No trecho, sua autoestima sempre foi muito boa. Quando a gente fala que a autoestima é muito boa, é o mesmo que uma avaliação positiva de si mesma, de ter capacidade de responder perguntas, saber se expressar ou saber entrar e sair de situações. Analisa bem aí essas opções, o que é que significa ter uma autoestima muito boa. Se você falou que a resposta correta é uma avaliação positiva de si mesma, você acertou. Eu digo assim, a minha autoestima é alta, então quer dizer que eu me sinto bem comigo mesma, eu gosto de quem eu sou, eu gosto de como eu sou. Então, a autoestima tem que estar sempre em cima, tá? Que é essa questão de ter esse lado positivo com você mesmo. Ok? Respira fundo, que tem mais. Pergunta número 5. Qual a parte do texto que expressa uma opinião? Eu vou ler 4 frases do texto para você. Apenas uma delas vai ser uma opinião, aquilo que a pessoa mesmo está falando da situação. Primeira opção foi quando a Elisa falou: eu que não quero participar de um grupo com alguém tão racista e boca suja como você. Segunda opção: durante a aula, a professora propôs uma gincana. Terceira opção: Elisa ganhou o título de porta-voz da escola nos jogos e campeonatos que participavam. E a última opção: Elisa ficou muito triste, porém sua autoestima sempre foi muito boa. Qual dessas aí é uma opinião que a pessoa pode expressar o que ela mesma sente? Primeira alternativa, quando a Elisa diz que não quer participar de um grupo que tem uma pessoa tão racista, ela está expressando a opinião dela. É aquilo que ela pensa, é aquilo que ela tem certeza, tá? Pergunta número 6. As explanações sobre respeito e punições para quem comete bullying e preconceito com os amigos na escola foram feitas por quem foi que teve essa explanação, que explicou sobre essa situação de que não é legal a gente cometer bullying? Elisa, os amigos, o diretor ou a professora? Um tempinho aí para você pensar. Quem você acha que fez essa explanação? A resposta correta foi a professora, né? Quando ela viu aquela situação, ela conversou sobre a turma que existe punição para quem comete preconceito, para quem faz racismo e bullying também, ok? Pergunta número 7. Na parte do texto, os vencedores foram entrevistados pelo jornal da escola para contar sobre a disputa. Essa palavra disputa, ela está se referindo ao quê? A disputa que teve no texto foi um campeonato, foi uma gincana, foi aulas ou foi jogos? Não se confunda com essa pergunta, tá? Porque ele está querendo saber nesse texto. Essa disputa que eles fizeram foi em qual evento? Resposta correta: gincana, né? Foi uma gincana cultural. Então, disputaram essa gincana. Fique sempre atento às informações que o texto traz pra gente, tá? Porque nessa situação poderia sim ser um jogo ou um campeonato, porque uma disputa também acontece nesses eventos, mas ele quis saber sobre o texto, a gente quer saber sobre esse texto. Então, no caso, é gincana, que inclusive é o título do nosso texto de hoje. Pergunta número 8. A frase boca suja. Quando eu falo assim, boca suja, é uma linguagem literária, formal, informal ou regional? Qual dessas você acha que está correta? Boca suja é uma linguagem informal. Não vai ser uma linguagem literária, né? Porque nessa situação a gente vai usar palavras mais elaboradas. Não vai ser formal, porque se você estiver fazendo uma entrevista na televisão ou a entrevista de emprego, você não vai citar essas palavras, né? Boca suja.
Se encaixa como informal porque a gente pode usar quando está conversando com os colegas, conversando com nossos familiares no nosso dia a dia. E não chega a ser uma palavra regional porque aí seria uma palavra que faz parte de uma determinada região ou cultura, tá bem? Pergunta de número 9. Quero ver quem lembra, a gente já estudou um pouco sobre isso nas aulas anteriores sobre pontuação. O uso do travessão no texto. O que é que ele indica? O travessão. Opinião do autor, fala da personagem principal, conversa dos amigos ou opinião da professora. E aí? Sempre que aparece um travessão em um texto, o que é que ele quer dizer? Que vai ter a fala do personagem, é o momento que o personagem está falando, né? 10ª pergunta. O conflito que deu origem a essa história foi a proposta da gincana, o xingamento do colega de sala, as explanações que a professora fez ou a entrevista do grupo vencedor? O que foi que deu origem principal a essa história? O xingamento do colega, né? Quando o colega passou a xingar a Elisa porque não queria que ela fizesse parte do grupo dele, a partir disso tivemos aí todo o nosso enredo, que é o mesmo que história, que tudo o que aconteceu nessa parte do texto. Pergunta, a 11ª pergunta. No trecho, durante a aula, a professora propôs uma gincana. Essa palavra durante, o que é que ela representa? Ela dá uma ideia de causa, tempo, consequência ou explicação. Durante. Ela se encaixa em que ideia? Na ideia de tempo, né? Durante é um tempo. Durante a aula aconteceu. 12ª pergunta. No trecho, Elisa foi escolhida como porta-voz da escola. O que significa ser porta-voz? É uma pessoa que transmite as ideias, decisões ou opiniões de um grupo. É uma pessoa que sabe se defender de deboches. É uma pessoa que manipula as ideias de uma equipe. Ou é uma pessoa que decide questões sem consultar o grupo ao qual representa? Só uma está correta. E porta-voz é aquela pessoa que vai transmitir as ideias de um grupo, tá? Não pode ser uma pessoa que toma uma ideia sozinho, que fala por si só. Não, porta-voz quer dizer que um grupo conversou, decidiu e aquela pessoa foi escolhida para poder transmitir a ideia. 13ª pergunta. Marque o que melhor representa as características da personagem descrita no texto. Ela era alta, de cabelos loiros e encaracolados. A gente nem precisa ler o resto, né? Porque Elisa não tem cabelos loiros. Ela tem 9 anos, é baixa, cabelos pretos e encaracolados. Também nem vamos ler o restante, porque a gente viu que ela era bem alta, né? 3ª opção. Elisa tem 9 anos, é alta, cabelos pretos e encaracolados, olhos marrons, cor de mel, boca carnuda e estuda no 5º ano. É uma menina dedicada, simpática e se expressa muito bem. Ó, essa alternativa até agora é a que mais está se encaixando. Mas a gente tem que ler as outras opções também. Então vamos ver a última? Elisa tem 10 anos, é alta, cabelos pretos e estuda na turma do 4º ano. Ela não é do 4º ano, ela é do 5º ano que a gente observou, né? Então, a resposta certa é a que consta que ela tem 9 anos e faz parte do 5º ano. E a nossa última pergunta de hoje diz assim: depois da entrevista, ela ganhou o título de porta-voz da escola. Ela quem? Quem foi essa criança que ganhou esse título de porta-voz? A gincana, Elisa, a disputa ou a professora? Muito fácil, né? Elisa que foi escolhida para ser porta-voz, porque ela se expressou muito bem, se saiu muito bem nas perguntas e respostas também. E, para terminar nossa aula, ó, a diferença nos enriquece e o respeito nos une. Devemos sempre respeitar a diferença dos outros, conviver bem com nossos colegas. Não somos iguais e nem teria graça se fôssemos, né? Então, a partir de hoje,
Tente mudar suas atitudes se elas forem erradas e a dos seus colegas também, sempre que vocês observarem que alguém não está tratando bem o seu colega, tá? E o desafio de hoje é elaborar um cartaz sobre o Dia da Consciência Negra. Capricha bem nesse cartaz que na próxima aula eu quero ver, manda aqui pra gente que eu quero verificar se todo mundo conseguiu fazer, tá bom? Essa foi nossa aula de hoje, te espero na próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!